Embora o espetacular Homem-Aranha 3 nunca tenha acontecido, o retorno de Andrew Garfield em Sem Volta para Casa fez muitos fãs sonharem em ver sua trilogia completa. Mas o que quase ninguém sabe é que a Sony tinha planos muito mais ambiciosos do que apenas um terceiro filme. Antes do fracasso de O Espetacular Homem-Aranha 2, o estúdio planejava criar um universo cinematográfico inteiro do Homem-Aranha para competir com o MCU da Marvel. Então, o que teria exatamente acontecido se esses planos tivessem seguido em frente? Vamos descobrir o que poderia ter sido o espetacular Homem-Aranha 3. Universo cinematográfico do Homem-Aranha. O universo cinematográfico da Marvel é uma das maiores conquistas da história do cinema, arrecadando bilhões de dólares e transformando heróis de quadrinhos em mega franquias colossais. Mas, como qualquer sucesso, não demora para que rivais tentem replicar essa fórmula. Por isso, após o sucesso do MCU, vários estúdios tentaram criar seus próprios universos cinematográficos, como o Dark Universe, da Universal, com seus monstros clássicos, o universo estendido da DC, o Monsterverse, entre outros. A Sony, percebendo que possuía os direitos de um elenco rico de personagens e vilões do Homem-Aranha, decidiu entrar nessa onda também. O Sexteto Sinistro! Para quem gostou de O Espetacular Homem-Aranha 2 e estava ansioso pela sequência, a espera teria valido a pena. O próximo filme do universo cinematográfico do Homem-Aranha teria sido O Sexteto Sinistro. Liderando esse grupo de supervilões estaria ninguém menos que Norman Osborn. Você pode estar pensando, mas o Norman, ele não morreu de uma doença incurável em O Espetacular Homem-Aranha 2? Não exatamente. Uma cena pós-créditos deletada mostraria o misterioso Sr. Fizz, o Cavalheiro, entrando em um nível ultra secreto da Oscorp, passando por várias câmeras com equipamentos destinados a vilões que ele recrutaria no próximo filme. Ele chegaria a uma câmera contendo a cabeça congelada de Norman Osborn e diria: "Acorda, velho amigo." Embora essa cena tenha sido cortada, o recipiente que guardaria a cabeça de Norman aparece brevemente no filme, quando uma enfermeira o leva ao quarto após a morte de Norman. Em uma versão anterior, uma das câmeras continha uma esfera negra flutuante, que seria o simbionte. Isso foi removido porque a Sony decidiu dar ao Venom seu próprio filme. Drew Goddard, diretor de O Segredo da Cabana, foi contratado para dirigir e escrever O Sexteto Sinistro. Sua visão foi inspirada por filmes como Os Doze Condenados e Cães de Aluguel, onde torcemos pelos protagonistas mesmo sendo vilões, um grupo de personagens problemáticos fazendo coisas que, convenhamos, a gente ama assistir. Embora os rumores iniciais surgissem que o Homem-Aranha não apareceria, Goddard confirmou. Seria sim um filme do Aranha. Ele disse assim: "O épico gigante do Homem-Aranha dos meus sonhos." Ele também criticou a forma como os filmes da Marvel se interconectam, muitas vezes servindo apenas para configurar futuros personagens e filmes. Goddard queria que seu filme se sustentasse sozinho. Ele disse assim: "Minha ideia era uma aventura de verão. Você não precisava se preocupar com continuidade. Pegamos o Peter, colocamos em uma aventura e depois o devolvemos à sua vida normal." O filme, que seria dividido em duas partes, prometia ser insano. Incluiria a Terra Selvagem, com os dinossauros, e também portais temporais. Goddard estava mais empolgado com o Homem-Areia, que acreditava que roubaria a cena, e seu primeiro escolhido para o papel era Tom Hardy, que mais tarde interpretaria o Venom. Flint Marko, o Homem-Areia, seria o anarquista divertido do grupo, celebrando o fato de ser mau, e Goddard achava que Hardy capturaria perfeitamente essa energia. O final mostraria o Homem-Areia invadindo Londres, tão alto quanto um arranha-céu em estilo Godzilla. Após o Sexteto Sinistro, viria o espetacular Homem-Aranha 3. A sequência do espetacular Homem-Aranha 2 começaria com Peter ainda de luto pela morte de Gwen Stacy. O filme mostraria sua dificuldade em se recuperar e seguir em frente. Assim como em Homem-Aranha 3, o diretor Mark Webb queria incluir o Venom na história, onde o simbionte se uniria ao herói e amplificaria sua raiva e culpa pela perda de Gwen. O filme terminaria com Peter se separando do simbionte, que então se uniria a Ed Brock, preparando o terreno para um filme solo do Venom, onde ele enfrentaria o Carnificina. Havia também conversa sobre fazer o Flash Thompson se tornar o Venom, inspirado na história dos quadrinhos Agente Venom. Em uma reviravolta curiosa, o roteiro explorava a ideia de Peter conseguir uma fórmula capaz de trazer pessoas de volta à vida. Em certo ponto das discussões, também se cogitou que o Homem-Aranha usaria essa substância para regenerar pessoas queridas que haviam morrido, o que incluiria o Capitão Stacy e até a própria Gwen. Além disso, o simbionte seria usado como elemento de ligação com essa trama, e a Sony chegou até considerar transformar Gwen em uma versão do Carnificina.
Isso criaria uma situação trágica na qual Peter seria forçado a enfrentá-la, mas dessa vez teria a chance de se despedir. Mary Jane! O espetacular Homem-Aranha 2 originalmente teria duas cenas importantes que acabaram sendo deixadas de fora e guardadas para a sequência. A primeira introduziria Mary Jane Watson, interpretada por Shailene Woodley. Sobre a decisão de cortar as cenas da personagem, o diretor Mark Webb explicou que era muito difícil apresentar uma nova paixão enquanto ainda havia tanto em jogo entre Peter e Gwen. Ele disse: Mary Jane apareceria em 4 cenas, apenas 4 em todo o filme, e não fazia sentido. Já estávamos apresentando muitos personagens novos e incluir alguém tão importante como ela, de forma apressada, não parecia justo. É interessante imaginar qual teria sido o papel dela em o espetacular Homem-Aranha 3, especialmente considerando que Webb planejava trazer Gwen de volta à vida. Segundo rumores, na continuação, Peter seria incentivado por Tia May a participar de sessões em grupo de terapia, onde ele conheceria Mary Jane. Lá, os dois criariam uma conexão por meio dos traumas que compartilhavam. No entanto, conforme o relacionamento se desenvolvesse, Peter teria dificuldade em se abrir emocionalmente, ainda abalado pelo que aconteceu com Gwen. Quando Peter conseguisse trazê-la de volta dos mortos, isso naturalmente interromperia qualquer progresso em seu vínculo com Mary Jane. Porém, ao final do filme, após se despedir de Gwen e finalmente encontrar um senso de encerramento, Peter daria um passo à frente, convidando MJ para sair, simbolizando que estava pronto para seguir em frente. Dr. Richard Parker. Uma das cenas cortadas de O Espetacular Homem-Aranha 2 mostrava o retorno do pai de Peter, o Dr. Richard Parker, que revelava ter desaparecido para proteger o filho. Ele explicava que precisou sumir para manter seus erros longe de Peter e impedir que a Oscorp o machucasse. Caso Mark Webb tivesse mantido essa ideia em O Espetacular Homem-Aranha 3, o filme provavelmente exploraria as consequências do retorno de Richard, mergulhando em suas ligações sombrias com a Oscorp e em seu conflito com Norman Osborn. Inicialmente, Webb pretendia trazer Osborn de volta à vida e transformá-lo no vilão principal do terceiro filme, antes dos planos mudarem e o personagem ser reservado para o projeto do Sexteto Sinistro. O Aranhaverso, fase 1. Felicity Jones, que brevemente apareceu em Espetacular Homem-Aranha 2 como Felicia Hard, teria um papel muito maior nas continuações. Nas cenas deletadas, o envolvimento dela com a Oscorp era mais evidente, e a ideia era expandir sua participação para prepará-la para um filme solo da Gata Negra. Além disso, o universo cinematográfico planejado pela Sony incluiria um filme de Venom e Carnificina, e segundo os rumores da época, até mesmo um spin-off da Tia May. Esse filme seria uma mistura entre Agente Carter e Mad Men, mostrando uma versão jovem da Tia May vivendo aventuras como espiã. A própria Sally Field, que interpretava a personagem, achou essa ideia completamente absurda. Andrew Garfield também demonstrava interesse em passar o manto do Homem-Aranha para Miles Morales no futuro, acreditando que o herói precisava refletir mais diversidade. Em entrevistas, ele chegou a comentar que deveria existir um Homem-Aranha negro em algum lugar por aí, reforçando essa visão mais inclusiva do personagem. Mas, apesar das ideias promissoras, o espetacular Homem-Aranha 2 acabou tendo desempenho abaixo do esperado nas bilheterias e entre os críticos, o que fez a Sony repensar seus planos. Um dos executivos do estúdio na época, o ANCAP, afirmou que a empresa precisava de um plano sólido de 5 anos para garantir que o público sentisse que o Homem-Aranha estava em boas mãos. Ele chegou a chamar o spin-off da Tia May de bizarro e propôs a criação de uma divisão exclusiva para o Aranhaverso, que funcionaria como um estúdio dentro do próprio estúdio responsável por planejar todas as produções desse universo. O ANCAP inclusive sugeriu uma lista ousada de 5 filmes que formariam a chamada Fase 1 do Aranhaverso, a tentativa da Sony de criar seu próprio universo cinematográfico inspirado no sucesso da Marvel. O espetacular Homem-Aranha Kraven. Esse filme teria sido um prelúdio de um espetacular Homem-Aranha 2, apresentando Kraven, o Caçador, como o vilão principal. Na época, todos na Sony eram grandes fãs da química entre Emma Stone e Andrew Garfield, e sentiam que a personagem Gwen Stacy havia morrido cedo demais. Além disso, os executivos estavam frustrados porque o espetacular Homem-Aranha 2 se passava depois da formatura de Peter. Um dos motivos do reboot era justamente poder colocar o herói novamente no ambiente escolar, para contar histórias diferentes dos filmes de Sam Raimi. Com isso, um prelúdio parecia a solução perfeita, traria de volta o clima do ensino médio, permitiria o retorno de Gwen e ainda consertaria o destino de Norman Osborn, evitando aquela ideia esquisita de reanimar apenas a cabeça dele, como estava nos planos originais. Nessa nova versão, Norman estaria cada vez mais doente e contrataria um caçador russo de elite, Kraven, para capturar o Homem-Aranha.
Norman acreditava que o sangue de Peter Parker poderia conter a chave para curar sua doença. Craven conseguiria capturar o Homem-Aranha e entregar amostras do sangue de Peter a Norman. No entanto, ao tentar sintetizar uma cura, Norman acabaria se transformando num Duende Verde. O clímax do filme mostraria uma batalha intensa entre o Homem-Aranha e o Duende, com Norman sendo derrotado e escapando por pouco com vida. Isso explicaria o estado frágil em que o personagem aparece em o espetacular Homem-Aranha 2. Depois desse filme, o executivo Juan propôs que a sequência direta fosse um longa do Venom, dando continuidade à expansão do universo do herói. Homem-Aranha 2099. Após o filme Sexteto Sinistro, de Drew Goddard, a Sony planejava lançar um derivado do Homem-Aranha 2099 que funcionaria como Capitão América desse universo cinematográfico. Mas, em vez de ser um filme de época ambientado na Segunda Guerra Mundial, ele se passaria no futuro, no ano de 2099. A história mostraria a origem de Miguel O'Hara, o Homem-Aranha desse futuro distante. No final do filme, Miguel seria enviado de volta no tempo, chegando a Nova York dos dias atuais, onde o Peter Parker de Andrew Garfield ainda estaria vivo. Venom! Depois disso, viria um filme do Venom que contaria a origem de Ed Brock. A história mostraria sua eventual derrota para o Homem-Aranha, terminando com Ed sendo enviado para a prisão de Rickers. A cena pós-créditos prepararia o terreno para os próximos eventos do universo do Homem-Aranha. Gata Negra! Antes do filme do Carnificina, viria um filme da Gata Negra, que mostraria Felicia Hardy recebendo seus poderes de sorte do Rei do Crime. O filme também termina com um encontro com o Homem-Aranha, levando à percepção de que ela não é a vilã que aparenta ser. Carnificina! Todos esses filmes culminariam em um filme no estilo Vingadores, em que o Homem-Aranha, a Gata Negra, o Venom e o Homem-Aranha 2099 se uniriam para enfrentar o Carnificina. Obviamente, nada disso chegou a acontecer, já que a Sony percebeu que não tinha ideia do que estava fazendo e recorreu à Marvel em busca de ajuda. Andrew Garfield. Quando fizeram um acordo para trazer o Homem-Aranha para o MCU, logo ficou claro que Andrew Garfield não iria acompanhar. E o motivo pode ser mais mesquinho do que você imagina, embora provavelmente tenha sido resultado de vários fatores. O primeiro foi a falha de Garfield em aparecer em um evento de imprensa planejado no Rio de Janeiro, o que ofendeu a alta cúpula da Sony. Ele chegou ao Rio com a barba por fazer e disse que estava se sentindo mal e exausto após sair do avião uma hora antes do evento, cancelando tudo no último minuto. Naturalmente, muitos executivos da Sony ficaram constrangidos com sua ausência, enquanto o CEO da Sony, Cassie Ray, se sentiu pessoalmente desrespeitado. Garfield também irritou o estúdio ao culpar publicamente a Sony por interferir e arruinar o que ele considerava um roteiro sólido de um espetacular Homem-Aranha 2. Ele disse que o roteiro funcionava como um todo, mas ao remover partes e dizer que não funcionavam, a história se quebrava. Garfield afirmou que se inscreveu para servir à história e ao personagem incrível que interpreta desde os 3 anos de idade, e que ver tudo comprometido partiu seu coração. Além disso, Kevin Feige não gostava muito da atuação de Garfield, tendo criticado por ser emocional demais após assistir a uma versão preliminar do segundo filme. Ele disse que a performance estava muito largada, muito choro, muita mania, difícil de acompanhar emocionalmente, e que também prejudicava a reação do personagem à morte de Gwen. Kevin também não gostava do Peter Parker do diretor Webb, nem da história envolvendo seu pai. Segundo esses comentários, é provável que na hora de trazer o Homem-Aranha para o MCU, Kevin tenha preferido resetar e chamar outro ator para o personagem, descartando a história de Richard Parker para tornar Peter apenas um garoto normal, encontrando um ator mais jovem para colocá-lo de volta no ensino médio, exatamente o que acabaram fazendo. Universo do Homem-Aranha da Sony. Com o sucesso da versão do Homem-Aranha do MCU, a Sony se sentiu novamente encorajada a criar seu próprio universo cinematográfico do Homem-Aranha. Até agora, os resultados têm sido mistos. Venom foi um sucesso estrondoso de bilheteria, mas sua sequência faturou apenas metade disso. Morbius foi ainda pior, se tornando um filme tão ruim que virou meme na internet. Mostrando o quão fora de sintonia os executivos da Sony estão, eles anunciaram que o filme retornaria a 1000 cinemas semanas depois de sua estreia, pensando que a atenção online era porque os fãs amavam o filme, sem perceber que todos estavam apenas zombando. Na reestreia, o filme flopou novamente e a Sony o retirou rapidamente dos cinemas. Também não podemos esquecer da cena pós-créditos forçadas em que Morbius e o Abutre decidem se unir. Michael Keaton não apareceu para filmar, usando o dublê, e sinceramente não dá para culpá-lo. A Sony decidiu cancelar os planos para o seu universo de filmes derivados do Homem-Aranha.
como Morbius, Madame Teia e Kraven. A Sony destacou a necessidade de reavaliar o futuro da franquia. Com isso, todos os projetos futuros do universo compartilhado, focados em vilões e personagens secundários, foram cancelados. Apesar disso, o acordo de colaboração com a Marvel Studios para os filmes do Homem-Aranha com Tom Holland permanece ativo. E a Sony deve concentrar seus esforços em outros projetos dentro desse acordo. E se você chegou até aqui, não esquece de curtir e se inscrever no canal.